Olá, bom dia, graça e paz, um ótimo dia para você. Aleluia. Começamos esse dia buscando a presença do Senhor. Pedimos que Ele venha nos renovar, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos encher da Sua presença, que Ele venha nos encher do Teu Santo Espírito. Nós já começamos esse dia em oração, em clamor, em adoração, repreendendo todas as amarras, todos os ataques, todos os impedimentos do inimigo, todas as ciladas forjadas, preparadas contra as nossas vidas. Nós já começamos a declarar que operando Deus ninguém impedirá, que Deus é por nós, aleluia, que o Senhor é o nosso pastor e nem nada nos faltará. Nós declaramos pelo poder de Jesus que nenhum mal nos acontecerá, que não há dengue, não há peste, não há pragas, não há mortandade que assola o meio-dia que possa nos tocar, porque nós tememos ao Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, nós temos que invocar a presença do Senhor todos os dias. Nós temos que clamar ao Senhor todos os dias. Nunca houve uma época na terra em que era tão crucial como agora de estar 100% vigilante, 100% clamando ao Senhor. 100% meditando, orando, vigiando, buscando ficar na rocha. Aleluia, os dias são maus, o mundo já é do maligno, o mundo já está dominado pelo maligno, o sistema já é dominado pelo maligno. É só o Senhor nas nossas vidas, por isso não podemos vacilar, por isso não podemos nos enganar. A palavra de Deus diz em Romanos 13, nós falamos isso essa semana, que o dia está próximo, que agora está próximo muito mais do que antes. E o texto também fala que é tempo de despertarmos do sono. Aleluia! Não podemos cair na falta de atenção, não podemos cair no comodismo e na frieza espiritual. Nunca houve um tempo na terra onde era tão necessário e urgente a vigilância e urgente a santidade, porque o inimigo tem entrado, tem destruído famílias, o inimigo tem entrado para destruir os valores da palavra de Deus, o inimigo tem entrado para confundir a mente do povo de Deus, tem entrado com espírito de engano, espírito de adivinhações. O inimigo tem profetizado coisas que muitas pessoas acham que é Deus que está falando e não é. Nunca houve um tempo de tanta perversidade. Nunca houve um tempo, nem na época de Sodoma e Gomorra, onde o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, tem sido tão blasfemado. Nunca houve um tempo na terra, mesmo na época de Sodoma e Gomorra, e mesmo na época do tempo de Noé, em que o nome de Deus tem sido tão zombado, onde tem acontecido tanta falta de temor a Deus. E nós sabemos de que Deus não se zomba, e cada um colherá segundo o fruto das suas ações. E não apenas ímpios, mas aqueles que se dizem justos e não são. E aqui em Ezequiel 33, aleluia, diz assim no verso 12: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo, entenda, ouça atentamente. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Aquele que se diz justo, aquele que se diz praticar a justiça, aquele que se diz viver em verdade a sua justiça, as suas ações, não o livrarão no dia que ele praticar a transgressão. O que é a transgressão? Pecado, nós sabemos que nós somos pecadores, mas transgredir é viver em pecado sabendo que aquilo é pecado. Transgredir é continuar na prática do pecado, amando o pecado, mesmo sabendo que é pecado.
Aquele que é justo, aquele que se diz verdadeiramente que tem temido a Deus, que tem servido a Deus, os seus frutos, suas obras de justiça, suas obras de bondade não o livrarão no dia que praticar a transgressão. Por quê? Nós sabemos que tudo que nós colhermos, que nós plantarmos, nós colheremos. Deus perdoa o pecado, mas não nos inocenta das consequências. Há muitas pessoas que se dizem justas, que se dizem santas, que se dizem temente ao Senhor, que servem ao Senhor. Aleluia, Deus está falando aqui, hein? Há muitos que se dizem tementes a Deus, mas têm praticado a transgressão, têm vivido no pecado, na impureza, na prostituição, na lascívia, na bebedice, na mentira, e acha que Deus o livrará no dia da sua transgressão. Ei, não livrará. Está chegando o tempo de juízo. Está chegando não, já chegou. O Apocalipse já chegou. Nós já estamos vivendo o Apocalipse. E ninguém vai macetar o Apocalipse. Ninguém vai impedir o Apocalipse, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Assim como se cumpriu desde a antiguidade, desde o princípio dos tempos, a palavra de Deus, ela vem se cumprindo ano após ano, época após época. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Deus está falando aqui, aquele que se diz temente a Deus, mas continua na prática do pecado, na prática da iniquidade, na prática da mentira, da prostituição. Ei, esse não será livrado no dia mau. Quem estará seguro? Quem estará protegido? Aqueles que se escondem na sombra do Altíssimo, aqueles que guardam as palavras. Aleluia! Aquele que guarda a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus fala? Aquele que me ama guardará a minha palavra. Não adianta dizer que ama a Deus, não adianta dizer que conhece a Deus, não adianta dizer que serve a Deus, se não guarda a palavra de Deus. Religião não salva ninguém. Religião não muda vida de ninguém. Muitos religiosos foram confrontados por Jesus por estarem na prática do pecado e na prática da iniquidade. Muitos religiosos, fariseus, foram desmascarados por Jesus por sua falsa santidade. E o seu coração foi provado e viu-se que não estava em Deus. Eita, Deus está falando, o cajado é forte. Continuando lendo aqui, olha só. No dia em que se converteu, eu vou ler novamente. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ei, mas também a palavra do Senhor fala que o Senhor tem prazer quando um pecador se arrepende. Mesmo aquele que durante toda a sua vida praticou o pecado, mas se decidir tão somente se converter, abrir mão dos seus maus caminhos e servir a Deus, temer a Deus e guardar a sua palavra, ele não cairá por sua transgressão. Mas aquele que se diz santo, temente, fiel, justo e tem vivido na prática do pecado e da iniquidade, não será protegido no dia mau. Deus está falando aqui. Quando eu disser, ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Entenda o que o Senhor está falando aqui em Ezequiel 33, o verso 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, mas ele, sim, aquele justo que se diz justo, confiando na sua justiça,
mesmo assim, praticar a iniquidade, praticar o que não é bom, praticar aquilo que ele sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, não virá à memória de Deus as suas boas obras, mas apenas aquilo que ele fez de mal. Muitos dirão no dia do juízo final: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu preguei a tua palavra, em teu nome eu fui à igreja, em teu nome eu servi na tua casa. O que o Senhor Jesus vai falar? Afasta-te de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Aquele que se diz justo, mas tem confiado na sua justiça, achando que sua vida tem agradado a Deus, achando que sua vida tem honrado a Deus, mas tem vivido na prática do pecado, na prática da iniquidade, confundindo a graça de Deus. Ei, graça é favor não merecido. A graça nos foi dada por meio de Jesus na cruz. Nós não merecíamos, mas pela graça Ele nos amou, pela graça Ele nos salvou. Mas as pessoas têm confundido a graça de Cristo com libertinagem, achando que Jesus morreu na cruz para eu viver a minha vida do jeito que eu quero, da minha maneira, podendo ser o que eu quero, podendo sentir o que eu quero, podendo viver os prazeres e emoções que eu quero. Não é bem assim. Jesus deu a vida na cruz por mim e por você, para nos dar uma chance de salvação. Estávamos condenados à morte, à destruição, mas Jesus pagou o preço por mim e por você para nos dar chance à vida eterna. Não foi para que eu e você vivêssemos uma vida à nossa maneira, o nosso jeito, da nossa vontade, não. Foi para que vivêssemos uma nova vida segundo a vontade de Deus. Aleluia! E que o texto fala no verso 14: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse o perverso o seu penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida, e ele não praticar mais a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Aleluia! É tempo de arrependimento, é tempo de salvação, é tempo de analisarmos a nossa vida, como estamos diante do Senhor. É tempo de parar de olhar para a vida do irmão, se ele busca, se ele é santo, se o que ele prega vem de Deus ou não, se ele está sendo usado por Deus ou não, e analisar a nossa vida, a nossa conduta. Será se verdadeiramente temos agradado a Deus? Será se somos verdadeiramente justos como pensamos? Será se verdadeiramente os nossos frutos têm glorificado a Deus? Têm sido frutos de honra? Têm sido frutos de verdade? Da verdade? Têm sido frutos de justiça? Aleluia! O tempo é mau, o dia é mau. Aqui em Apocalipse fala, Apocalipse 22. Aleluia! Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou a Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. O Senhor Jesus está voltando. O Apocalipse já está aí. O mundo já é do maligno. O mundo já é dominado. A mídia já é dominada. Não é tempo de brincar. Não é tempo de dormir. Não é tempo de se acomodar. É tempo de orar nas madrugadas. É tempo de jejuar. É tempo de se humilhar perante a face do nosso Deus. É tempo de colocar o rosto no pó. É tempo de reparar as nossas brechas, reparar as arestas, alinhar o prumo. Aleluia! O Senhor Jesus está voltando. E aqueles que temem ao Senhor,
Aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra, não haverá dengue, não haverá covid, não haverá pestes, não haverá pragas, nenhum mal entrará na sua tenda. E mesmo na situação de caos, mesmo no tempo de caos sobre a economia, sobre a política, o tempo de caos pode acontecer lá fora, mas na sua vida você prosperará, você receberá a provisão de Deus, o alimento, o sustento, o mantimento, a abundância, a saúde. Pode ser tempo de pandemia, tempo de enfermidade, tempo de morte, espírito da morte assolando a vida na terra, mas na tua casa nenhum mal te tocará, porque você estará guardado na sombra do Altíssimo. Mas quem estará guardado na sombra do Altíssimo? Aquele que ama e pratica a verdade, aquele que odeia a maldade, odeia a mentira, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus e vive nos seus caminhos. Aleluia! Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor Jesus está voltando. Eis que vem a hora e ele não avisará. Aleluia! O Filho do Homem virá na hora em que nós não sabemos, que não imaginamos. Assim como na madrugada vem o ladrão para roubar a casa, o Filho do Homem, o Filho de Deus, não avisará nem o dia nem a hora que ele voltará. Por isso precisamos estar atentos e vigilantes, como bom servo que aguarda a volta do seu Senhor. Aleluia, a palavra é forte, o cajado é forte, mas Deus me escolheu para pregar a verdade. Aqui no canal Viver em Cristo você não vai ouvir o que você quer, mas você vai ouvir o que você precisa. Aqui no canal Viver em Cristo você vai ouvir uma palavra de bênção, palavra de vitória, mas também você vai ouvir uma palavra de salvação, palavra de libertação. Evangelho de Cristo é renúncia, Evangelho de Cristo é mudança de vida, mudança de caráter. Se o evangelho que você tem aprendido não tem gerado mudança em você, reflexão, renúncia, tem alguma coisa errada. Pode saber que não vem de Deus, porque o evangelho de Cristo é transformação. Abra mão de si mesmo, negue-se a si mesmo e vem me seguir. Aleluia! Aquele que quer servir a Cristo, pega a sua cruz e vá segui-lo. Abra mão do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, da sua carne, dos seus prazeres e das suas vontades e segue a Cristo até o caminho da salvação, porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho que aparecer é atalho e te leva ao inferno. Porque a palavra de Deus diz que apertado o caminho, estreita é a porta que conduz à salvação. Só Jesus salva. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Medita nessa palavra, uma palavra forte, uma palavra de exortação. Mas é porque a vontade de Deus é que eu e você não perecemos. A vontade de Deus é que eu e você estejamos guardados debaixo da proteção dele. Fica vigilante, busque ao Senhor, vive a palavra e você verá grandes coisas Deus fazer na sua vida. As portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, a enfermidade será arrancada e nem o mal entrará na tua tenda. Você crê nisso? Então diga amém. Eu creio no nome de Jesus. Palavra forte. O cajado é forte, mas eu falo aquilo que Deus manda. Essa palavra também é para mim. Fiquemos vigilantes, buscando ao Senhor dia e noite, vigiando e orando sem cessar. Que Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, medita nessa palavra, compartilha esse vídeo, comenta aqui se Deus falou com você. Fique na paz e até amanhã.